sou Cristiano Pisani, eu sou médico eletrofisiologista da Sobrac. Hoje a gente vai falar então com a doutora Bárbara. Ela é médica infectologista que ela faz parte do Centro de Pesquisa das Vacinas do Hospital das Clínicas. Ela é pós-graduanda do Centro de Pesquisa, também infectologista do Hospital 9 de Julho, Hospital Santa Catarina, e vai ser ótimo esse bate-papo sobre esse tema extremamente atual, que são as vacinas, né? Acho que todos têm dúvidas, quem pode, quem não pode, qual o benefício. Então a gente vai ter nessa hora bastante tempo para dividir aproveitar a experiência da Bárbara trabalhando diretamente nisso. Obrigada pelo convite, Cristiano. Vai ter bastante coisa para conversar em uma hora. Muito bom. Para mim, a tua imagem está um pouco granulada. Eu não sei se para todo mundo. Será que é a minha rede? Será? Deixa eu virar um pouquinho. Como é que tá para as pessoas que estão vendo? Oi. Acho que melhorou agora. Tá. Sempre os probleminhas, por mais que a gente teste, sempre tem um pouco de problema de conexão, né? Só para lembrar, já tem 23, 24 pessoas, as pessoas vão entrando, para as pessoas mandarem perguntas, né, para a gente. Eu vou repassando para a Bárbara, ela vai respondendo, e como eu disse, o fato de ela estar trabalhando diretamente com a pesquisa da vacina vai ser ótimo, que ela tem, provavelmente uma das pessoas com mais experiência tem. Então, Bárbara, já começando, depois que a gente foca mais na parte da arritmia, mas fala um pouquinho como é que são, o que é uma vacina, como ela funciona e principalmente essa vacina do coronavírus, para a Covid-19. Então, acho que todos os médicos, né, e ainda mais a gente que é infectologista, a gente é muito empolgado com essa questão de vacina, porque certamente foi uma das maiores revoluções, assim, na área da saúde no último século, né? Eu acho que, seguindo a parte do saneamento básico, foi o que realmente mais colaborou para a diminuição de mortes, né? Porque, ao contrário do que a gente vê na prática médica, né, a gente atende pacientes já doentes, já com alguma condição já mais grave, enfim, né? Então, a nossa capacidade de atuar ela é muito menor, enquanto as vacinas atuam em pessoas saudáveis, né? E qual que é a ideia da vacina? A ideia da vacina é proporcionar uma imunização ativa, né? Então, ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Então, pode ser bactéria atenuada, pode ser vírus atenuado, pode ser vírus inativado, que é um vírus morto, ou bactéria, enfim, né? O que quer que a gente esteja pensando. Pode ser um pedaço do vírus ou bactéria, um pedaço de proteína, alguma molécula que, quando injetada no nosso corpo, induz a formação de anticorpos. Então, é isso que é a imunidade ativa, né? Nosso sistema imune, ele trabalha o tempo inteiro, né? Então, todos os momentos a gente tem contato com muitas bactérias, vírus, fungos, micro-organismos no nosso dia a dia, né? E a ideia da vacina é direcionar essa resposta para um agente específico, e a gente chama de ativo porque a bactéria, a gente não introduz anticorpos com a vacina, a gente introduz uma substância que induz a formação de anticorpos pelo indivíduo que está recebendo, né? E aí, quando você pensa em imunizar, em vacinar uma população muito grande, você realmente percebe uma queda de diversas doenças e, em última análise, de morte também, dependendo da doença que a gente está falando, né? E aí, no caso do Covid, né, existem dezenas, né, de estudos diferentes, né, com tecnologias diferentes. Então, algumas tecnologias já conhecidas de outras vacinas e algumas mais recentes, mais modernas, que estão sendo, enfim, usadas mais amplamente nesse momento, né? Muito bom. E óbvio que se eu quero prevenir uma doença, e na verdade o grande objetivo das vacinas é prevenir, né, a doença, não é tratar. A gente está
lidando com pessoas que não têm doença, e principalmente no Covid, de uma maneira rápida, uma população muito grande. E o fato de não ser pessoas doentes é importante ser segura. Essas vacinas do Covid para a Covid-19 atualmente em desenvolvimento, tá se conhecendo muita coisa nova ainda, né? Tá muito rápido, mas dá para se ter afirmada a segurança dessas vacinas? Cristiano, assim, essa é uma preocupação muito, muito grande, né? Os pacientes perguntam muito, os familiares, os médicos também, outros, né? E acho que, de fato, tem que ser uma preocupação muito grande mesmo, né? Porque, diferente de uma pessoa que está doente, que está numa situação delicada, né? A gente viu no Covid, nesse ano que passou, o uso compassional de muitas medicações, que é uma coisa bem delicada e bem discutível, mas, de qualquer maneira, enfim, a gente estava com pessoas muito doentes, perto de morrer, com um quadro muito grave, então discute-se tentar terapias que estão sendo ainda estudadas, né? Mas é um contexto diferente, né? O risco de óbito daquela pessoa é muito grande. E quando a gente fala de vacina, assim, acho que você falou super correto, né? A gente pega as pessoas que não têm nenhuma doença e a gente está inserindo uma substância nelas, né? Então, essa preocupação, ela é muito, muito grande, né? E eu arrisco dizer, assim, que são duas coisas muito importantes, né? Quando a gente está estudando vacina, e, na verdade, não só vacina, mas outros remédios também, que é a segurança e a eficácia, né? São duas coisas muito core, assim, muito importantes, e eu arriscaria dizer que para a vacina especificamente, a segurança vem antes até que a eficácia, é um endpoint, assim, é uma preocupação, um desfecho, né? Muito importante, muito buscado, né? E aí eu só vou explicar um pouquinho, assim, para as pessoas que talvez não tenham muita familiaridade, né? Que todo mundo, acho que está com essa impressão de que foi tudo muito rápido, né? E realmente foi tudo muito rápido. A gente tem pouco mais de um ano de Covid e a gente já tem diversas vacinas sendo utilizadas e muitas outras para os próximos meses, né? Então foi rápido, mas ainda assim foram respeitadas as fases para a liberação de uma vacina, que também são as fases para a liberação de um remédio, né? E quais são essas? Vou falar bem rápido, né? Então, a gente tem as fases pré-clínicas, que é aquela fase de estudos em laboratório, estudo em animais, que tem um metabolismo que mimetiza em alguma forma o metabolismo do ser humano. Então, antes de ser aplicado em pessoas, é feito esse estudo, né? E no caso da Covid, conseguiu-se aproveitar, né, essa fase pré-clínica de estudos feitos na epidemia de SARS e MERS, né, de 2002, 2003 e 2012. Porque como os vírus eles têm bastante similaridade, né, pensando no SARS-CoV-2 e no SARS, lá de 2002, eles são até 80% assim, similares, né? Então, bastante coisa pôde se aproveitar, o que a gente conseguiu salvar tempo, né? E aí, depois que que passa por essa fase pré-clínica, a gente entra, então, na fase clínica, que são 3 grandes fases antes da liberação da medicação. A primeira fase é uma fase muito focada em segurança, então são poucos voluntários, dezenas, assim, né, de até 100, assim, em que voluntários saudáveis, em que se testa diferentes doses da vacina, então, para entender se tem que ser uma dose um pouco maior, uma dose um pouco menor, intervalos diferentes e uma vigilância muito forte, muito importante em relação à segurança e eventos adversos. Passou essa primeira fase, vai-se então para a segunda fase, que é a fase que é um pouquinho maior, a gente já chega a um número que pode chegar até 1.000 voluntários, e nessa fase tem um foco ainda em segurança, mas um foco também em imunogenicidade, né? Que é a resposta de anticorpos, né? Então tem essa dosagem, na verdade, quase todas as vacinas que foram para a fase 3 têm uma produção de anticorpos muito alta, elas induzem quase 95%, 98% de anticorpos. E aí, então, a gente vai para a fase 3, que é a última fase antes da liberação, né? E a fase 3 é com milhares de voluntários, né? Então, 30 mil, 60 mil, 50 mil voluntários. Ainda tem-se essa preocupação com segurança que ela está presente o tempo inteiro. E aí a gente consegue ter dados um pouco mais robustos de eficácia, né? E a eficácia que a gente diz aqui é a eficácia clínica, né? Então, quantas pessoas tiveram Covid de um grupo, quantas tiveram do outro, quantas tiveram Covid grave em um grupo e quantas tiveram no outro, né?
Então, por que que eu estou dizendo tudo isso, né? Essa resposta enorme para falar de segurança? Porque quando a vacina ela é liberada, ela foi aplicada já em milhares, milhares de pessoas, né? Pelo menos aí, no mínimo aí umas 30, 40 mil pessoas, né? A vigilância em estudo clínico é uma vigilância de perto, então a gente olha os voluntários de perto, eles avisam se tem alguma coisa, tem ligação. Alguns estudos, não todos, tem diário, então dia a dia eles ficam anotando, é aplicativo, né? Então a vigilância realmente é bem rigorosa, né? Então, o que eu consigo dizer é que as vacinas que a gente tem para Covid liberadas, elas são muito seguras, né? Porque isso é uma coisa que, como eu falei, é até mais, não mais importante, mas acho que é mais importante a palavra do que a coisa que a gente mais se preocupa, né? Antes até da eficácia, então elas são seguras. E assim, o que é importante só frisar é que, lógico, que pode ter alguma coisa como, por exemplo, uma reação alérgica, né? Em 1 em 100 mil, 1 em 200 mil, algum evento que vai aparecer só quando você vacinar milhões de pessoas, né? Mas são eventos raros que podem acontecer com dipirona, pode acontecer com bezetacil, pode acontecer com Tilenol, né? Então são eventos muito raros, mas sim, a vacina é segura. Resumindo a resposta, né? Eu faço bastante consultório e os pacientes perguntam, não, mas não é muito rápido. E aí um dia eu estava com um paciente, mas não foi muito rápido, que falam que demora 10 anos para fazer uma vacina e não sei o quê. Aí eu falei, tu pode construir um prédio em 10 anos, 15 anos, mas tu usar uma tecnologia específica pré-fabricada, tem muito dinheiro disponível, com equipes trabalhando em 3 turnos, tu vai construir um prédio em 8 meses. Aí eu falei, não sei qual que é a tua área. Dele não, eu sou da engenharia, é exatamente isso mesmo, né? E se eu tenho investimento, uso tecnologias específicas e gente trabalhando, eu acho que sim, é possível desenvolver. E com relação ao que você estava falando da pesquisa, eu sou voluntário, né, de uma das pesquisas, e é isso. Eu já recebi hoje aqui, toda segunda e quinta-feira tem o diário, já recebi a mensagem no aplicativo, tem que responder. Ainda não respondi, mas daqui a pouco eu vou responder. E é super, super rigoroso mesmo, e é tudo super correto, né? Deixa eu já passar, Bárbara, só um pouquinho, que tem as perguntas aqui que as pessoas já estão mandando. Eu fiz aquela listinha de perguntas, mas o que estava mais para frente as pessoas já estão mandando, e na verdade eu acho que é a dúvida mesmo das pessoas. Pessoas com cardiopatia, pessoas com arritmia, pessoas capazes, pessoas com doenças graves, podem receber a vacina. Eu já falo diferente para os meus pacientes quando eles perguntam se eles podem receber. Eu digo que eles devem receber as vacinas. É isso mesmo? Correto, assim, sim, a gente sabe que a Covid, né, quando a gente pensa na letalidade da doença, a gente sabe que a porcentagem varia de 0,5% a 3,5%, né, na população geral. E isso, assim, numa primeira olhada pode não parecer muita coisa, né, então, enfim, né, não parece que é tanto, mas quando a gente pensa numa população que não tem contato nenhum com o vírus, 0,5 a 3,5 é bastante, e o que a gente tem já bem claro, né, mais de um ano depois do começo do Covid aí, é que essa porcentagem, o quão grave pode ser a doença, ela varia de acordo com a pessoa, né? Então, muito claramente, é mais grave em pessoas mais idosas, sendo que quanto mais idoso, maior é a chance de evoluir com gravidade, ainda assim não é a maioria, mas a probabilidade aumenta. E doenças crônicas também, né? Incluindo hipertensão, diabetes, obesidade, doenças pulmonares, então asma grave, pacientes imunossuprimidos, né? Então, os estudos da vacina de Covid, eles buscaram contemplar diferentes grupos, né? Até porque a gente sabe que a resposta imune, ela varia, né, de acordo com os grupos, especialmente pensando um pouco mais em idosos, então os estudos têm uma porcentagem de idosos, uma porcentagem de mulher, de homem, e pessoas com doenças crônicas também. Então, pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, pessoas, eventualmente, até com doença oncológica prévia, né? Enfim, então, é isso que você falou, assim, essa vacina pode ser feita para esses grupos. A única ressalva que acho que eu vou fazer aqui, mas que talvez não seja tanto para a parte de cardiologia,
é que as vacinas elas não foram amplamente testadas em pacientes com algum grau de imunossupressão. Então, com a imunidade mais baixa, porque fazem quimioterapia, porque tem AIDS, porque fazem algum remédio que abaixa o sistema imune, tipo imunobiológico, né? Então, o que que a gente sabe da teoria das vacinas, né? É que as vacinas, elas são ou vírus inativado, ou um vírus que a gente já pode conversar depois, adenovírus, que não replica no corpo, ou RNA mensageiro, enfim. Então, não tem por que a gente pensar que não vai poder ser feito em pacientes imunossuprimidos, mas os estudos, eles não são amplos em relação a isso. Então, nesses casos, deve-se conversar com o médico que é responsável pelo paciente, né? Uhum. Mas em cardiopatia, sim, pode ser feito, não tem descrição de causar arritmia, eventos cardiovasculares, né? E, então, além de não aumentar o risco de evento adverso nesses grupos específicos, esses grupos, muitas vezes, eles estão dentro dos grupos de risco, né? Então, na verdade, é quem vai ter um benefício maior com a vacina. Então, super tem que tomar mesmo, né? Tem uma lista do Ministério da Saúde e até do governo do estado de São Paulo de quais grupos têm prioridade, né? E os cardiopatas, eles detalham um pouco mais quais são, até a gente pode conversar depois sobre, mas eles estão no grupo prioritário, né? Nos grupos que precisam vacinar. Então, acho que é isso, né? Eles devem vacinar, né? Não só podem, mas devem, assim. Essa semana eu dei alta para uma paciente minha, que com 93 anos, e ela, não sei se eu vou tomar, eu não. Vai sair daqui do hospital e vai tomar. E a Luciana falou isso. Eu acho que os pacientes que têm segmento com cardiologista pode perguntar sim Sim, pro médico ou não. É óbvio que tudo que é mais individualizado é melhor, né? Tá? Porque é sim, óbvio, tem as exceções, mas eu diria que muito menos do que a indicação, né? Então, óbvio, tem como perguntar a pergunta, às vezes até o médico faz um relatório, né, para sim, sim. dar segurança até para quem aplica, mas óbvio que a regra é de poder. A também, quem usa marca-passo pode tomar vacina, pode sim. E a gente fez um texto que está no site da Sobrac sobre alguns pontos específicos. Um é a anticoagulação, que depois a gente pode falar, e com relação à marca-passo, eu fiz uma ampla busca na literatura e totalmente seguro, não tem relação com o braço, tem que ser no braço contralateral, dispositivo, ou no mesmo braço. Não tem restrição. Com relação aos anticoagulantes, tem muitos trabalhos de vacina de gripe que eles testaram e, na verdade, é seguro. Só o que precisa fazer é uma compressão maior e tentar fugir da dose do anticoagulante, principalmente quando for um novo anticoagulante, mas também é seguro mesmo sendo uma injeção intramuscular. E a Helena falou que ela tem Wolf, usa o VATS de 12 em 12, atenolol, se ela pode tomar, pode, sim, totalmente normal. Um ponto importante que eu até coloquei naquela nossa listinha é o que tu falaste já, né, que pessoas cardiopatas vão ter prioridade. Mas o que é cardiopatia que torna a pessoa com uma infecção mais grave pelo Covid, infecção mais grave no Covid-19, pelo novo coronavírus, e também quem vai priorizar. Pacientes que têm extrasístoles com coração normal, Wolff Parkinson White, mesmo fibrilação atrial paroxística com coração normal, essas pessoas não têm, as pessoas que têm marca-passo por bloqueios não têm um risco maior. E, teoricamente, não seriam priorizadas, né? Quando chegar nos 65 anos, vai ser primeiro 65 anos, pessoas com cardiopatias que vão vacinar primeiro, teoricamente não seriam priorizadas. Já aquelas pessoas que têm fibrilação atrial mais persistente, função vesicular ou desfibriladores por cardiopatias graves, essas pessoas sim têm um risco maior de infecção, não só a idade, mas já tiveram infarto e têm miocardiopatia isquêmica, essas pessoas têm um risco maior de infecção pelo coronavírus e sim, as pessoas serão priorizadas quando começar, então, a faixa de prioridade naqueles 65 anos, né? Acho
acho um ponto interessante, Bárbara. Existe alguma interação entre medicações, que a Helena perguntou do VATS? Eu sei que os dados das pesquisas ainda são muito mais focados em eficácia, não tem isso estudo, a população estudada, mas existe alguma interação, tal medicação, se eu uso tal medicação, não posso usar, ou a princípio todas as medicações são passíveis da pessoa receber a vacina? Olha, eu nunca li nada, nunca vi nada sobre alguma medicação que contraindique a vacina de Covid, né? Uhum. É o que acontece nos estudos, né? Não vou falar de todos os protocolos que eu não conheço a fundo todos eles, né? Mas os que eu conheço, muitas vezes o participante que usa algum imunossupressor não podia participar. Mas nesse caso a preocupação não era a interação, né? Não é que assim ia dar era arriscado a medicação dele com a vacina, não é isso. É porque como a ideia era entender a eficácia e a resposta de anticorpos na população geral, e a gente sabe que quem é imunossuprimido tem uma resposta diferente, tende a ser menor, então esses pacientes, esses participantes, eles foram excluídos, porque sabe-se que eles vão ter uma resposta um pouco menor que a população geral, mas eles foram excluídos por usarem imunossupressores não por problema de interação, porque vai, né, ter alguma questão, mas porque a resposta imunológica é diferente. Né? Então, assim, eu nunca ouvi falar sobre tudo que a gente vê sobre contraindicação, indicação de bula, questão de trabalho, nenhum trabalho ali, nada, nos trabalhos publicados já também, nada sobre esse assunto, assim, de algum remédio que não pode ser feito, de alguma vacina que não pode para paciente que toma algum remédio, sabe? Não, bom, depois eu falo uma outra coisa. Eu vou puxar um gancho, mas depois eu acho que é isso mesmo, né? Então, vou puxar meu gancho que eu ia falar, Cristiano, que assim, como eu já frisei bastante no começo, e eu quero deixar bem claro aqui também, é que a segurança é uma preocupação muito grande, né? Uhum. E eu tento frisar muito isso, né, para todo mundo que me pergunta, para os meus pacientes, para os meus familiares também. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito em mente, assim, é que a vacina, ela tem os seus cuidados, né? Apesar de ser bastante segura, mas a gente tem que eventualmente avaliar caso a caso, especialmente para grávida, algumas situações específicas, né? Uhum. Mas o não vacinar, ele também é uma escolha, né? E essa escolha, ela tem consequências bem graves, assim, né? Então, a chance de uma pessoa evoluir com um quadro grave, a chance de evoluir a óbito, tudo isso quando a gente não vacina, ele existe. Então, às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito em dúvida com essa questão de, mas eu vacino, mas e a gravidade de vacinar? Não, tudo bem, isso é importante, mas e a gravidade de não vacinar? Assim, especialmente numa pessoa muito idosa, muito frágil, assim, qual que é a preocupação dessa pessoa pegar Covid, né? Qual que é a chance dela evoluir a óbito? A gente não tem medicações, assim, milagrosas para Covid. A gente tem algumas coisas, né? Corticoide, anticoagulação, enfim, que eu não vou nem entrar tanto que não é o tema dessa live, né? Mas tudo ainda muito, muito pouco, né? A gente faz suporte clínico, mas ainda pouco. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente vai levar isso em consideração, tanto o médico, mas o paciente, em conjunto com o seu médico, estiver discutindo isso, o outro lado, ele é bem conhecido. A gente ficou um ano conhecendo esse outro lado, né? Então, a gente não pode maximizar a questão do risco da vacina, que é extremamente baixo, e minimizar o risco da doença, Covid, que assim, é deletério, assim, né? Então, é isso que eu acho importante. Eu acho que a pessoa tomar a vacina, é óbvio que o grande problema é que ainda não tem vacina para todo mundo, mas quando tiver, a grande questão eu estou me protegendo, mas eu estou protegendo as outras pessoas, né? Da casa. E eu acho que essa também foi a ideia de vacinar primeiro os profissionais de saúde, né? Que a gente está dentro do hospital, a gente está vendo Covid. Eu já cuidei de paciente que depois descobriu estar com Covid. E o fato de eu estar protegido, eu estou protegendo também a minha família, os meus pais. Então, quanto mais pessoas se vacinarem, eu não vou só estar me protegendo, porque infelizmente ainda não vai ter vacina para todo mundo, mas eu protejo também as outras pessoas, né? Então é fundamental mesmo essa vacinação. Uma coisa que falou agora, Bárbara, com relação ao tratamento da Covid, a Socorro Costa perguntou, aproveitando,
essa questão do anticoagulante, né? Se o uso do anticoagulante ajuda no tratamento, no protocolos de Covid, se tem evidências, né? Eu acho que o estudado é... Fala aí um pouquinho, depois eu falo minha opinião. Nossa, eu acho essa questão de. Eu tô atendendo o Covid desde março, né? Desde que começou, e eu vou falar uma coisa bem pessoal, que eu acho essa questão aí do anticoagulante uma das mais difíceis da Covid, né? Porque, enfim, muito tem se discutido, o que é bem estabelecido, isso é uma coisa que, enfim, todos os protocolos, é um consenso, todos os hospitais que eu conheço fazem dessa forma, é que todo paciente que interna com Covid, ele vai receber anticoagulante, a injeção, né? Então isso internou vai receber. O que é bem discutível, e acho que é aí que vive a polêmica, é qual que é a dose, né? Então, para o pessoal que não é familiarizado, não é da área da saúde, quando a gente faz o anticoagulante, a injeção, existem doses diferentes, né? Então, a gente faz uma dose que é só profilaxia, porque a pessoa só de estar deitada na cama o dia inteiro, né, porque está doente, ela tem um risco maior de ter uma trombose, de ter uma embolia, alguma coisa assim. E tem aquela dose de pessoas que tiveram mesmo uma embolia ou uma trombose, que é uma dose mais alta, a gente chama de dose plena, né? E tem uma dose do meio, que a gente chama de dose intermediária, né? Então, esse range de doses, que é uma coisa um pouco mais discutível, né? No começo, começou-se a anticoagular com doses mais altas, pacientes graves, com base em pequenos estudos em autópsias, porque foi visto que pacientes que morriam de Covid tinham microtrombos, né? E aí começou-se um pouco, com base nisso, a fazer doses mais altas. Isso foi rediscutido ao longo do caminho, porque o anticoagulante ele pode evitar embolia e trombose, mas ele aumenta o risco de sangramento, né? Que pode ser muito grave. E pacientes mais graves também podem ter mais trombose, mas podem ter também mais sangramento, né? Então, os protocolos eles foram mudando nesse meio tempo, bastante coisa está sendo adaptada com trabalho, tem trabalho muito recente aí que está no pré-print aí, né? Está sendo ainda, vai ser publicado nas próximas semanas. Mas isso, na verdade, foi mudando bastante ao longo da pandemia, até, enfim, o que faz com o paciente pós-alta ou não, é uma coisa bem discutível, mas o que eu posso dizer, acho que de maneira mais geral, porque realmente é individualizado a dose, é que quando interna faz, mas não é assim, o que eu não quero passar a ideia aqui é que não é um tratamento que vai matar o vírus, né? Não é um tratamento contra a Covid, contra o vírus, não é que ele tem um efeito assim antiviral, né? Ele faz parte do nosso pacote de suporte clínico, né? Então, a gente sabe que o paciente tem alguns riscos aumentados, a gente tem que considerar o risco de sangramento também, especialmente em paciente grave, enfim, né? Então, é isso. Então, a gente faz esse balanço, é um pouco caso a caso, assim, os protocolos foram mudando, mas não é que ele é um antiviral, essa ideia que eu quero passar, né? Não é que vai resolver a Covid. Assim. Não, e os nossos pacientes que têm fibrilação atrial que usam uso crônico de anticoagulante, esses pacientes não estão protegidos, né? Esse anticoagulante não vai proteger da doença, então as pessoas têm que tomar o mesmo cuidado. E no caso, se for aqueles critérios de risco para uma doença mais grave, tem que ser mais cuidado ainda, né? E quando possível, quando chegar a vez, deve tomar a vacina, né? Não, perfeito. Uhum. A Alessandra fez uma pergunta que ela fez uma ablação, provavelmente lá no INCOR, teve um derrame pericárdico na hora do procedimento e se pode tomar vacina ou não. Principalmente essas complicações relacionadas à ablação são complicações pontuais que, uma vez resolvido, não tem nenhuma consequência para a vida, mesmo anticoagulação. Então, com relação à vacina do Covid, totalmente normal e pode tomar tranquilamente a vacina também quando chegar o momento, né, da vacinação. Agora, um pouco mais assim, com relação a... Eu imagino assim, que um idoso, um velhinho, tem 90 e poucos anos, ele fica com medo de tomar vacina porque se tiver um quadro gripal, alguma coisa assim do pós-vacina, como vai ser? Óbvio que esses detalhes ele não tem, na verdade, essa população mais idosa não foi estudada. Quais são os principais efeitos colaterais e a incidência, a chance de aparecer? É febre, é dor no corpo?
e comparado com as outras vacinas. Por exemplo, a vacina da febre amarela, todo mundo fica com dor no corpo, né? Como é que é a percepção de vocês? É muito tranquilo. Geralmente a pessoa não tem efeito colateral. Como é que são esses efeitos colaterais? E nesse idoso pode trazer algum risco por idoso, hipoteticamente, não estudado? É assim, uma coisa que eu vou falar, nesse último ano aí de pandemia, né, muita gente começou a acompanhar artigo, paper que a gente fala, né, que é artigo em inglês, começou a ler esses trabalhos, né, e acho que isso é muito legal, porque a gente viu bastante gente se interessando e procurando, mas às vezes eu vejo alguma confusão que as pessoas fazem com alguns termos, ou algumas coisas que a gente usa, né. Então, antes de responder a pergunta, eu quero só fazer um adendo disso, que acho que muita gente deve ter visto quando sai trabalho de vacina, ou sai mesmo alguma notícia, assim, de algum trabalho que está saindo, que sempre é descrito os eventos adversos, né? Então, a gente divide em eventos adversos graves, eventos adversos não graves. Essa classificação, ela não é arbitrária, ela é bem definida, né? Então, o que é grave não é o que a pessoa que está avaliando o voluntário acha. Então, se eu, sei lá, vou avaliar o Cristiano, não é o que eu acho, né? Tem uma documentação bem estabelecida do que configura evento adverso grave. E a gente tem que reportar, dependendo do evento adverso, o estudo tem que parar, ele é investigado, enfim, né? Só que um detalhe, né? Os eventos adversos de estudo, eles não são necessariamente relacionados à vacina e eles são chamados de eventos adversos mesmo quando eles estão no grupo placebo, mesmo que, né, quando o voluntário está no grupo placebo. Então, um exemplo que acho que muita gente vai lembrar, que foi uma super coisa assim, foi o voluntário da Coronavac que cometeu suicídio, né, que foi super, assim, uma coisa super triste, né, que foi em setembro, e foi relatado como evento adverso grave. E aí, quando as pessoas leem essa coisa de evento adverso, sim, bom, então se evento adverso grave no estudo é relacionado à vacina. E não, gente, não. Tudo que acontece no ensaio clínico que levou a óbito, que levou à hospitalização, que levou a alguma deficiência permanente, é considerado evento adverso grave, a gente chama dessa forma, mesmo que não tenha nada a ver com a vacina. Então, o voluntário foi atropelado, o voluntário quebrou um braço, estava jogando futebol, rompeu o ligamento, teve que operar. Tudo isso é reportado nos estudos, né? Então, por isso que muita gente deve ver, tipo, morreu um voluntário em tal estudo, mas morreu de, sei lá, alguma outra coisa pode ter acontecido, né? Então, por isso que a gente tem que ler essas notícias com cuidado, né? E aí, o que acontece é que a gente passou na Coronavac agora, há umas 2 semanas, pela quebra de série, né? O que isso significa? A gente revelou para os voluntários o que cada um recebeu. Você é placebo? Né? Enfim, porque o estudo chegou numa fase que a gente tinha que revelar. E aí eu lembro que eu conversei com uma voluntária para falar com ela que ela tinha tomado placebo, e ela virou para mim assim e falou, então tudo que eu senti depois da vacina foi invenção minha? Porque ela teve dor de cabeça, teve febre, teve algumas coisas, ela ficou meio, mas eu inventei tudo isso, né? Por isso que é importante placebo, né? Sim, então por isso que assim, não é que inventou, é que a pessoa pode estar considerando alguma outra coisa, pode ter se sentido mal, pode, sei lá, né, enfim. Então, os eventos adversos em muitos estudos, eles relatam, eu não vou me lembrar a porcentagem de cabeça de cada um deles, mas se eu não me engano, acho que é a Coronavac, não vou lembrar certinho a porcentagem, mas ele fala alguma coisa entre 20% dos placebos tiveram evento adverso, 25% dos vacinados. Então, até esse 25%, se a gente for comparar com 20% do placebo, é uma porcentagem menor, né? Porque, enfim, várias coisas talvez não sejam atribuíveis à vacina. Mas, respondendo de maneira, né, mais objetiva, o que é mais relatado? Né? Varia um pouquinho de acordo com cada vacina, né? Mas, lendo os estudos e vendo até o que os voluntários relatam, o que mais tem é dor de cabeça, dor nas articulações, dor no corpo, enjoo e febre, pode ter febre também. Em geral, um evento adverso relacionado à vacina, ele começa até 15 a 20 horas depois da vacina e ele pode durar até 48 horas, então até 2 dias. Costuma ser um evento leve que melhora com um analgésico simples, um antipirético, alguma coisa assim, né? Isso é o próprio nosso sistema imune se produzindo anticorpo, né? Faz essas reações, né? A própria resposta, né?
mas em geral os eventos adversos são leves, a maioria das pessoas não tem nada, então é engraçado também que no estudo a gente vai acompanhando as pessoas, né? E muitos, quando eles chegam depois da vacina, né, na consulta seguinte, eles falam que, eu acho que eu tomei placebo porque eu não senti nada. E na verdade quase ninguém sente nada, né? Assim, eu vou falar por mim, né? Eu nunca senti nada com nenhuma vacina, nunca, assim, né? De todas que eu já tomei na vida, inclusive febre amarela, né? Que bastante gente tem sintomas. Então, na verdade, a maioria não sente nada, né? E de quem sente costuma ser algo autolimitado. Então, melhora sozinho e lógico, né? Que se não melhorar, for uma coisa mais persistente, tem que passar em avaliação médica, né? Se não tivesse dúvida dessa baixa incidência de efeitos colaterais, não aconteceria. Até a Roberta, que trabalha com a gente, já escreveu aqui que ela não teve nenhuma reação. Eles não vacinariam o hospital inteiro se esperasse que 30% das pessoas teriam febre no dia seguinte, uma mialgia muito grande e ninguém viria trabalhar. Não, vacinou todo mundo e todo mundo veio trabalhar normalmente, que realmente é muito baixo, muito, muito, muito tranquilo mesmo, né? Sim, sim. Eu acho bem tranquilo também. Foi bem tranquilo. Com relação a tempo, Bárbara, duas perguntas que eu tenho, que eu quero te fazer. Uma que o Ciclospora fez aqui no chat, tá? Que é uma dúvida que eu tenho. Eu vou começar pela minha e depois falar da dele. Quanto tempo a pessoa passa a adquirir imunidade uma vez tendo recebido? Tomei a vacina, posso sair da rua lá para a balada que eu já estou protegido. Quanto tempo demora essa imunidade? E o que ele perguntou é quanto tempo depois da infecção por Covid, que as pessoas que têm o Covid estão sendo vacinadas, quanto pode esperar para tomar a vacina? Então, essas duas com relação ao tempo. Então, a primeira assim, a imunidade, a gente considera, então, 2 semanas depois da última dose, né? A última dose, se for uma dose, seria 2. Na verdade, eu vou falar mais das que são 2 doses, porque aqui é uma dose, a gente não tem no Brasil ainda. Existem ainda, né? Exatamente, que é a Janssen, né? Fugiu a outra. Enfim, mas de qualquer maneira, as que a gente tem mais contato agora e que realmente estão disponíveis são as que são duas doses, né? Coronavac. Isso, a Oxford Coronavac, e a gente considera então que a imunidade da pessoa está presente, está completa, vamos dizer assim, 2 semanas depois da segunda dose, tá? Seria mais ou menos um mês, então. Porque na verdade a Coronavac a gente considera intervalos de 2 a 4 semanas, da primeira para a segunda dose, né? E a AstraZeneca agora eles ampliaram o intervalo, né? Então tem um estudo um pouquinho mais recente que fala que 12 semanas é um intervalo melhor do que 4, que era o original, né? Então a tendência agora é espaçar entre a primeira e a segunda da Oxford em 12 semanas e a Coronavac 2 a 4. Então são 2 semanas depois da segunda dose. O que é só uma questão delicada aqui, né, é que realmente, como a vacina é segura e foi o que você já conversou e já falou bastante, que uma coisa que possibilitou isso foi um investimento muitíssimo alto, né, que teve nessa questão, porque foi um assunto muito sério, muito sério, né, mas, de qualquer maneira, algumas informações a gente vai ter com o tempo, né, e uma delas é quanto tempo dura a imunidade, e a outra que a gente não tem muito claro ainda, se a vacina ela é esterilizante, né? O que isso significa? A gente tem dados em relação à eficácia para a Covid doença, né? Então, quantas pessoas deixam de ter manifestação clínica ou quantas pessoas deixam de internar. Entretanto, a gente não tem muitos dados ainda muito robustos se a pessoa que vacinou ela não tem Covid nas vias aéreas, ela deixa de ser uma transmissora. Então, talvez ela não tenha doença, mas ela continue sendo uma pessoa portadora assintomática. Exatamente. Então, nesse caso, ela vai colaborar ainda com a cadeia de transmissão. E, de qualquer maneira, as vacinas, a gente sabe que elas têm ainda uma eficácia, mesmo as mais altas, que não é 100%, né? Então, vai demorar um pouco, eu acho, para a gente conseguir ir embalada, porque mesmo com a vacina, as 2 doses, ou quando a gente estiver disponível as que são uma dose só, enfim, mesmo assim a gente vai precisar de bastante tempo para uma porcentagem maior da população ser vacinada, né?
Então, por isso que a gente tem orientado, mesmo com a vacina, continuar usando máscara, fora de, que eu tô dentro de casa, né? Mas fora de casa, enfim, em ambientes externos. Porque esse comportamento, porque a vacina ela tem tanto um papel individual quanto um papel coletivo, né? Especialmente quando ela tem essa função esterilizante, né? Então a gente não tem muito essa ideia de como que a vacina vai influenciar essa dinâmica, isso não está tão claro ainda. Então a gente, lógico, fica mais tranquilo quando a gente sabe que a gente está vacinado, mas os cuidados eles não devem mudar, especialmente nessa primeira fase, né? E a segunda pergunta, que eu já esqueci, calma aí, deixa eu lembrar. Ciclospora, não. Teve Covid, quanto tempo depois pode tomar a vacina? Teve Covid quanto tempo? Obrigada. Então, o ideal é ter recuperado completamente dos sintomas, né? E além disso, ter pelo menos 4 semanas do começo dos sintomas. Ou, se a pessoa foi assintomática, 4 semanas do PCR de Covid, daquele exame do nariz, né? Então, 4 semanas do início, ou do PCR positivo, mais recuperação já do quadro, né? Então, eu tenho que esperar esse tempo. Perfeito. Um assunto que está muito atual agora, dessas últimas semanas, né, nem digo meses, nas últimas semanas, essa questão das variantes, né? Qual a expectativa? Óbvio que também tudo não se conhece muito, mas parece que saiu a própria Janssen na África do Sul um pouco menor na eficácia. A Oxford, eu acho que até na África do Sul eles deixaram de imunizar, né? Qual a tua expectativa? Eu sei que foge um pouco do nosso assunto, mas é um ponto que é atual agora, né? Essa questão das variantes. E tem Manaus aqui, né? Que daqui a pouco a variante de Manaus já está circulando, já está no Brasil, mas vai ficar mais. Qual a expectativa com relação às vacinas? Então, assim, é uma grande preocupação, né? Como que isso vai impactar? E a gente tem acho que três variantes que são mais importantes assim, que estão mais na mídia, né? Que a gente tem se preocupado um pouco mais, que é a do Reino Unido, que talvez tenha sido a primeira a sair na mídia, assim, né? Que tem se falado que ela é especialmente importante na questão de aumento de transmissibilidade, né? A variante da África do Sul e a de Manaus, né? Então essas três são as que estão sendo mais faladas aí na mídia, principalmente. A gente não tem informações ainda, né, realmente, chovendo molhado, né, mas muito completas de como que isso vai influenciar a vacina, mas a da África do Sul parece, né, do que a gente tem visto até agora, ser a mais delicada, né? A mais complicada em relação à resposta vacinal. A Janssen, de fato, eles já lançaram a primeira... a gente não tem resultados ainda definitivos, né, finais, assim, mas a gente já sabe que a eficácia foi diferente nos diferentes países, né, então próximo de 72% nos Estados Unidos, 66% na América Latina e 57% na África do Sul, então bem menor, né, especialmente pensando nos Estados Unidos. Então imagina-se que essa variante da África do Sul tenha tido importância, e da Oxford a mesma coisa também, então ele já não está sendo a primeira opção, a opção mais adequada. Tem-se uma teoria de que talvez a Coronavac ela consiga contornar um pouco melhor isso, porque é o vírus inteiro, então a resposta ela acaba sendo não heterogênea, mas um pouco mais diversa, assim, para várias proteínas diferentes do vírus, né? Porque não é tão direcionada, mas isso é uma coisa mais especulativa, assim, a gente não tem tantos dados de como que vai influenciar a Coronavac, então é uma preocupação. O que eu tenho a impressão é que a gente já tem plataformas aí, né? A gente já tem algumas vacinas em fase bem avançada, algumas sendo usadas, então talvez, né? Seja um pouco, a gente consiga trabalhar um pouco mais em cima das que já tem com essa variante genética, então acho que a gente consiga contornar um pouco mais rápido essa situação, né? Mas, enfim, acho que é uma preocupação, sim, porque elas são mais transmissíveis, algumas delas podem não responder à vacina, e, enfim. Uma aula que eu vi do Dr. Jorge Calica, lá do INCOR, fiz uma aula interna, é que ele fala que o número de vacinas em desenvolvimento é gigantesco, né? E tem essas vacinas que estão mais rápidas e tem vacinas que logo a gente já tem uma segunda geração de vacinas, né? Então tudo isso provavelmente vai ser contornado com o tempo, né? E as variantes.
essa taxa aqui, 50%, embora pareça um número baixo, é importante, né? 50% de eficácia. E principalmente essa prevenção, que a vacina da gripe é assim, né? Eu tomo todos os anos, há muitos anos. A gente sabe que até pode pegar gripe, mas com certeza a gripe vai ser menos intensa. Então, isso vai se contornando, vão surgindo novas vacinas e está se investindo muito nisso, né? Da gripe acho que é um bom exemplo também, né? Porque não sei se as pessoas sabem assim, né? Mas a vacina da gripe, da influenza, né? Ela realmente não, ela tem uma eficácia a eficácia geral dela gira em torno de 70%, e em pacientes imunossuprimidos é em torno de 40%, né? Então é uma vacina que está muito longe de ser aquele próximo de 100%, 95% da hepatite B, sarampo, de tétano, né? Que são vacinas, febre amarela, né? Que são vacinas com eficácia mais alta. E a vacina de influenza é uma vacina que a gente fica protegido por mais ou menos 6 meses, né? E todo ano ela é renovada, né? Então, como é que a influenza e Covid é até uma comparação meio complicada, porque são vírus bem diferentes, assim. Mas, de qualquer maneira, o vírus da influenza, ele sofre muita mutação, né? Então, todo ano a gente é feita uma vacina com as cepas, né, que estão circulando no hemisfério, né, a do sul a gente faz com o hemisfério norte, o contrário. Então, todo ano é uma vacina nova, porque tanto a imunidade, os anticorpos, eles duram aí em torno de 6 meses, quanto o vírus, ele tem uma característica de mutar muito, né, que é aparentemente o Covid. Apesar dessas variantes não tem essa taxa de mutação que tem a influenza, né, mas realmente, assim, a gente vai precisar de um tempo para entender, assim, como que essa vacina vai trabalhar aí no longo prazo, né, então vamos ter que vacinar todo ano, vai ser uma vez na vida e pronto, vai ser a cada, enfim, né, como que vai trabalhar com isso, mas eu entendo que a gente já tendo algumas vacinas e bastante coisa sendo desenvolvida, eu acho que a gente vai conseguir contornar melhor, assim. Então, eu tô preocupada, mas não estou tão pessimista com essas variantes, porque a gente já está um pouco mais avançado em relação a um ano, né? Então. Eu tenho uma história legal de vacina. Tem alguns anos eu viajei de férias para os Estados Unidos e na época estava tendo um surto de H3N2, um monte de gente morrendo, não sei o quê. E quando eu voltei, tinha uma pessoa muito do voo, e assim, bem na fase do gripão. E aí, quando voltou, 2 dias depois, minha filha ficou gripadona. Assim. E aí a gente ficou, nossa, que coisa, será que é o H3N2? A gente falou com a pediatra, e ela, vamos fazer então o painel viral, que atualmente a gente não faz, vamos fazer o painel viral. E só minha filha ficou doente. E ela tem, hoje em dia, 6 anos, ela tinha 4 na época, acho 4, 3 anos na época. E aí fez o painel viral, deu H1N1. E só ela aqui em casa ficou doente, porque eu, minha esposa, o meu filho maior, já da fase do H1N1, todo mundo vacinado, ninguém pegou. Então realmente protege mesmo, né? É uma coisa bem evidente isso da proteção, né? Sim. Bom, Bárbara, deixa eu ver. A Liélia comentou aqui que ela tem amigos que tiveram reação, mas a mãe de 75 anos não teve nada de reação. Então, acho que essa é a regra, né? Como a gente falei já, lá no INCOV e no HC, todo mundo já tomou a primeira dose da vacina e a taxa de efeitos colaterais, mialgia, foi baixíssima. Teve um estudos da vacina, agora eu acho que foi o da AstraZeneca. Agora eu posso estar falando, não tenho certeza agora se foi esse, mas eu achei interessante que um deles, ele falou que os idosos do estudo tiveram menos eventos adversos e menos febre, apesar de ter uma resposta muito parecida desse estudo específico. Eu acho que foi da AstraZeneca, que alguém tinha perguntado também se era diferente em idosos, né? Então, então não é especialmente mais eventos adversos por ser idoso, sabe? Eu percebi dos meus pacientes idosos, eu tenho uns velhinhos, bem velhinhos, que realmente eles ficam com medo de ter reação, e eu falo isso, não com certeza tem né, que qualquer reação. Sim. Já perdi paciente com 90 anos também por Covid, porque realmente aí, com muita comorbidade, a situação é mais complicada. Bárbara, a gente tem mais 9 minutos, eu só queria lembrar, então, até está
escrevi a sequência, então agora estou vacinando 90, me corrige se eu estiver errado, é 95, amanhã começa 85, aí dia 1º começa acima de 80, é isso, né? E aí depois 65 com comorbidade, depois os 65 sem comorbidade. Essa sequência, né, de vacinação. Eu até fiz uma colinha aqui da sequência, mas eu não tinha os dias certinhos, deixa eu até olhar aqui. Não, mas é isso, assim, a profissional de saúde está dando primeiro, mais 80, é isso. 75 a 79, indígena, né, porque tem até uma questão de vulnerabilidade não social também. O segundo grupo de prioridade, 70 a 74, depois 65 a 69, depois 60 a 64, no terceiro, comorbidades, né? E aí entram os cardiopatas, né? Eles listam quais são as cardiopatias e as arritmias especificamente. Eles falam até achei engraçado, fibrilação arterial, cardiopatia com consequência e fibrilação arterial seria uma dessas. Mas não é toda a fibrilação arterial, existem N tipos de fibrilação arterial, por isso que é importante perguntar para o médico. Talvez tenha problema quando for vacinar, porque a idade é aquilo, 90 anos é 90 anos, não pode ser. Eu acho que isso vai criar um pouco de confusão, vai ter posto que não vai querer vacinar, mas acho que a percepção que eu tenho é que as coisas estão bem organizadas, né? Aquele texto do Plano Nacional de Imunização as críticas que não é objetivo hoje, mas as coisas têm alguma organização, né? Tanto do governo federal quanto do estadual. Sim, eu acho que assim, o cenário ideal, né? O que a gente quer é que todo mundo seja vacinado, né? Então, tem uma frase que a Organização Mundial de Saúde deixou no site deles, que eles têm aquela aliança COVAX, né, enfim, para distribuir vacinas para todas as nações, enfim. E eles têm bem na página inicial, até anotei aqui também, só para eu lembrar, aqui, ó, ninguém está seguro enquanto todos não estiverem seguros, né? Então, a vacina, lógico, a gente se preocupa com a gente estar imunizado, nossos pais, nossos pacientes, né, mais frágeis, né? Mas a força da vacina, ela está principalmente na vacinação de todas as pessoas, né? Então, eu estou com a sensação de que os antivax, eles estão um pouco escondidinhos, né? Porque a gente não tem vacina para todos, mas em breve vai ter, né? Eu acho que em breve, assim, em breve que eu falo, ao longo do próximo ano, né? Então, eu acho que devagarzinho as pessoas vão ser contempladas, né? Priorizando primeiro alguns grupos específicos por maior exposição ou por maior risco de evoluir a óbito. Mas, devagarzinho, todo mundo vai ser contemplado e eu acho que eu tenho certeza que é muito importante todo mundo se vacinar, porque a força da vacina, ela tem um papel individual muito importante. Então, a gente quer se proteger, mas ela tem uma força quando ela tem adesão populacional imensuravelmente maior, assim, né? Então, de qualquer maneira, essas prioridades são super importantes, eles colocam isso listado lá, eles falam isso que você falou mesmo de cardiopatia com repercussão hemodinâmica ou eventualmente até com remodelamento cardíaco, eles fazem algumas descrições mais específicas, né? Mas, de qualquer maneira, a gente entende que essa priorização é o que dá para ser feito quando tem pouca, você tem que realmente priorizar alguns grupos, mas acho que a gente tem uma preocupação também de ir conscientizando todas as pessoas, né, especialmente quem tem o risco baixo de complicação, que quando chegar a vez deles, eles têm que vacinar. E também. Porque a vacinação é importante também, né, para o vírus circular menos, para a gente resolver isso aí e passar para a próxima, né? Ciclospora está perguntando, e as crianças saudáveis serão vacinadas? É mais difícil que não tem nada de estudo, né, mas a tendência é vacinar também as crianças. Qual a sua percepção? Então, não tem, assim, estudos ainda sobre, né, o que eu sei, mas eu não sei muito data, assim, é que vai começar estudos no Brasil em breve, em crianças, né, eu tenho uma sensação, assim, mas é muita impressão pessoal, de que as vacinas, assim, todas as vacinas têm bastante dado de segurança, mas eu sou muito tranquila com a Coronavac, né, porque é uma vacina de tecnologia extremamente conhecida. Já as outras também tem bastante estudo, mas a Coronavac, ela é assim, o arroz com feijão das vacinas, sabe? Ela a gente conhece muito essa tecnologia. Uhum. Assim, pensando em outras vacinas de vírus inativado ou de bactéria inativada, elas são feitas em crianças sem nenhum problema, mas isso não está autorizado a realização no momento, né?
O que eu quero dizer é que eu tenho a sensação de que vai ser tranquilo, mas ainda tem que ter mais estudos, né? Então, isso eu acho que nos próximos meses deve andar um pouco mais essa parte, assim. Até porque essa população é uma população bem tranquila, né, para risco da Covid-19, né? Outro dia eu estava vendo, acho que na Turquia, eles vão, um dos grupos prioritários são os professores, que podia ser, né, porque o professor é importante, né? Eu vejo que eu tenho criança pequena em casa e a aula faz falta para a formação deles, né? Então, eu acho que os professores deveriam ser priorizados também, né? Então, no plano de vacinação, eles colocam na quarta priorização, né? Então, depois das comorbidades, eles colocam Tem. professores, Legal. tem ensino Ótimo. básico, ensino médio, tem profissional de bombeiro, salvamento, sistema prisional, né? Então, eles vão estar um pouquinho depois dos outros, mas antes da população geral, assim, né? Então, acho que vão entrar aí também. Deve ser lá para junho, talvez, não sei. Acho que mais para Eu, frente, né? eu Mas não vamos. lembro. A Roberta trabalha com a gente, pergunta provedores, mas deve ser os professores mesmo, né? Sim. Não, legal. Tem mais 2 minutinhos. Então, para finalizar, muito obrigado, Bárbara. Esse vídeo vai ficar no IGTV do Instagram da Sobrac. Eu acho que quem tiver perguntas mais pode mandar. Tem o Fale Conosco no site da Sobrac também, o pessoal encaminha para a gente essas perguntas. Se tiver alguma pergunta para responder. Pode perguntar. E eu acho que a mensagem é essa, é seguro, vamos todo mundo vacinar, né? Vamos tentar voltar à normalidade. Tão cedo a gente não vai ficar sem máscara na rua, mas quem sabe ficar mais tranquilo, eu acho que tem que acontecer isso, né? Para tudo, né? Para voltar para restaurante, para voltar a viajar, para trabalhar. Tudo, voltar. Eu adoro futebol, ir para um jogo de futebol que não dá para ir mais. Então isso precisa voltar, né? Né, é um grande passo, né, para resolver isso aí, né? Cristiano, obrigada pelo convite. Muito legal falar sobre vacina. Eu sou suspeita porque eu sou muito assim empolgada. Chorei quando eu tomei minha primeira dose de vacina. A Coronavac, assim, achei muito emocionante porque foi um ano muito difícil, né? Acho que para todas as pessoas, né, de maneiras diferentes, mas foi um ano muito difícil. Eu acho muito emocionante mesmo, assim. Apesar de ter sido tão difícil o ano, tanta fake news, foi um ano tão complicado, em vários sentidos. Mas como que, apesar de tudo, a ciência conseguiu ser tão imponente, tão forte, trazer respostas tão rápidas, né? Como é importante, né? Os cientistas, os estudiosos, assim. Então, a gente realmente tem um papel muito importante na divulgação desse conhecimento, né? E eu acho que esse ano vai ser um ano melhor, assim, porque tem a vacina, por causa dela, sabe? Então é isso, obrigada pelo convite. Gostei de falar um pouquinho mais sobre esse assunto que eu gosto muito. E vacinem, gente. Isso Qualquer aí, dúvida, falem com os médicos de vocês. é verdade. Então tá, muito obrigado. Então, a gente vai encerrar agora, vai ficar tudo no IGTV. Muito obrigado, Bárbara, e boa noite para todos. Tchau. Quem mandou as perguntas também. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.